Olá, a política tem nos convocado e nós precisamos nos presentificar. É uma oportunidade extraordinária do país amadurecer o futuro que quer desenhar, quer construir, mais do que desenhar, é construir as ações, o nosso agir, a nossa voz. É preciso que estejamos atentos e atentas, ligados, de modo a que sejamos responsáveis pelo nosso país, pelo nosso povo, nossa nação, nossas demandas. Então é um momento, eu penso, e a gente está vendo, riquíssimo de possibilidades de mudança, de pensamento crítico, de curiosidade sobre o futuro, de relações dentro da sociedade, de quais são os desafios que nós temos que enfrentar, né? Que estão postos para nós e por nós. Então, eu sempre vejo o debate, o amadurecimento do debate político, do pensamento político, dos temas da política, de modo a que não sejamos preconceituosos ou mesmo uma compreensão mais frágil de que política é para os políticos. Política é uma questão para os partidos políticos. Eu acho que não dá mais, em pleno século XXI, nós dizemos, não gosto de política, não debato política. Política é relação de vida social, é relação de poder. É relação de dominação, é relação de ativação nossa no mundo, né? De cuidado, não é só o cuidado individual, mas é, acima de tudo, de um coletivo, né? De uma comunidade, e que não seja, vou citar agora um conceito do Christian Dunker, psicólogo social, que não estejamos só ocupados ou preocupados com o grupo, com o domínio, né, que o neoliberalismo nos jogou. Né? Um condomínio como um conceito, uma categoria analítica que eu só me motivo ou eu só me envolvo com as questões mais próximas a mim, iguais, com as pessoas ou com o grupo igual ao que eu me identifico, mas algo que transcenda, né? Que engrandeça, que observe o nosso tempo, os nossos lugares na sociedade, os nossos pares, não apenas os nossos iguais, né? Porque não tem saída nem salvação, não dá para sermos invisíveis. Então, nesse momento, é uma convocação que eu acho a mais importante, né? E entra um elemento, já que eu trouxe a referência do professor Christian Dunker, né? Ele tem se dedicado com um grupo de pesquisa de estudos do Núcleo de Psicologia Social da USP em pensar essa relação entre o público, né? A clínica como sendo o espaço ou o lugar de estudioso, de pesquisa e de acolhimento de quem tem o sofrimento psíquico, de um coletivo que expressa um adoecimento, onde ele vai dizer o seguinte: olha, esse é um desafio para a clínica. Qual é o desafio? É limpar, é observar o que é uma doença pública, coletiva, né? Daquilo que é específico, vamos dizer assim, de um indivíduo ou de um agrupamento, né? E ele diz, para isso é preciso que quem tem, vamos dizer assim, a experiência, a profissão, a motivação, quer seja no movimento social, numa gestão pública, numa instituição que envolva uma comunidade, universidade, escola, igreja, clube, tenha essa dimensão coletiva para além do interesse menor, né? Privado, né? Que perceba isso. Mas para isso, para que esses grupos que têm essa vocação e essa ação política
mais vocacionada, mais exercida, vamos dizer assim, mais realizada, tem que se ocupar não só da estrutura, das estruturas, das regulações, mas tem que também ter ambição de observar um âmbito da subjetividade, de um tempo, de uma cultura, de um agrupamento, de um povo, de uma nação. E a gente sempre esteve mais voltado para a possibilidade do visível, a leitura do que é objetivo, do que eu posso ver, do que a minha racionalidade me permite explicar ou compreender ou apreender, né? Aquilo que é visível. Mas ele disse, se não considerarmos o universo da subjetividade humana no tempo, no lugar, numa cultura, na história, nós corremos o risco de fazer da política uma ação das mais fracassadas, da menor. Então, esse elemento do desafio de pensarmos uma dimensão que escapa à razão, né? Que escapa à lógica, ao que é visível, para um âmbito do que, por exemplo, a psicanálise traz. Existimos onde nós não pensamos, né? A gente se surpreende, por que eu fiz tudo tão certo, tão lógico, tão planejado, tão organizado, e as coisas não acontecem. Aí vem as perguntas, poxa, a esquerda está fazendo tudo direitinho, a economia está crescendo, a renda está aumentando, o desemprego tem caído, e por que o povo não está reconhecendo esses dados, essa realidade de crescimento de um país que estava quebrado? Por que pesquisas, né, demonstram que a opinião pública ainda não foi afetada na sua motivação por uma governança com disposição e compromissos mais sociais, né? Então, é porque talvez a gente deixe escapar essa subjetividade que guarda expectativas, às vezes, não expressas, não ditas, ou ditas, mas que não cabem numa lógica de razão instrumental, de gestão, de administração, de negociação. Escapa a isso, ou numa visão de tempo que se altera, que está alterada. Não dá. Eu estava conversando com uma amiga assim, não, cada um tem seu tempo. Eu levantei a questão, me surpreendi com o argumento que era muito forte para mim. Eu disse, mas é como se o tempo fosse meu, mas existe um tempo que está para além de mim e que eu estou nele e que precisa ser compreendido, enfrentado, desafiado e que impacte sobre a minha vida, sobre a minha e a nossa existência, né? Que impacte sobre o real, né? A dificuldade que a gente tem de enfrentar, né, essa tensão ou nos faz de vítima, ou nos faz impotente, ou acomodativo, ou conciliador. Concilia a dor. A dor tem que ser enfrentada, né? Dói, mas eu não quero ficar com dor, né? Então é preciso que eu enfrente a dor. Então essa lógica que chega às raias da moral, escapa a ética da vida, escapa a nossa humanidade, deixa passar elementos decisivos que intervêm nas nossas ações concretas, mas que não são pensadas racionalizadas nem lógicas necessariamente numa lógica da razão, né? Então, o convite de Christian Dunker, de psicólogos sociais, de filósofos, mesmo já no âmbito da sociologia, que integra essa discussão, essa dimensão do humano, da subjetividade, a
A psicologia desafia, né? E nós, de tradição, de marcos analíticos, de protocolos de pesquisa mais estruturalistas e institucionais, precisamos estar atentos para essa dimensão de subjetividade que a política exige para que ela seja a expressão de uma vida ativa, de uma coletividade ativa, de um povo que exerça a sua cidadania de modo ativado, né? Que se veja como sujeito político e não o assujeitado político. Então, esse é o convite que eu faço, esse alerta que eu vivo, né? E que quero compartilhar, estou compartilhando com vocês. Vamos prestar atenção e termos a ambição de aprofundarmos as nossas informações para além do que as redes, ou a notícia rápida, ou as fake news, ou as mídias corporativas nos oferecem, né? Eu acho que temos muito trabalho pela frente. E um trabalho bom de construção de um mundo melhor. Vejo vocês no nosso próximo episódio.